Bom dia, gente, tudo bem? Vamos começar mais um vídeo, né, sobre nosso estudo explicativo do Vem Segue-me, certo? Então, hoje nós vamos estudar um pouco mais a respeito dos capítulos 9 e 10, e é o Amã, né? O tema da nossa aula hoje é: sinais e milagres são úteis, mas não o suficiente para edificar uma fé duradoura. Então, isso é uma grande verdade, né? Se, como ele vai começar dizendo aí, se os sinais fossem suficientes, o povo que vivia na Palestina, que viu o próprio Salvador ministrar entre eles, deveriam ter se tornado o povo mais reto, digno e obediente de todos os tempos. Mas como nós sabemos, não foi exatamente isso que aconteceu. Pelo contrário, né? Aquele povo, inclusive, aquele povo é, foi o mesmo povo que fez com que o Salvador fosse crucificado. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender um pouco mais a esse respeito, certo? Gente, uma coisa também que a gente tem que lembrar, quando a gente está estudando estes capítulos, é que, é que quando estudamos esses capítulos, nós percebemos bem melhor quão grande era o orgulho e os pecados daquele povo, porque falamos desde o início de Elamã sobre um grande mal que existia entre eles, que era o chamado ciclo do orgulho. E aqui nós vamos ver mais uma vez, né, como o trabalho de Nefe, né, Nefe, Leí, e os outros sacerdotes da época, de ministração, de ensinar, surtiu um efeito tão grande na vida deles e o povo voltou à iniquidade, não é? Então vamos começar a leitura e a explicação deste capítulo, certo? Sinais e milagres são úteis, mas não são suficientes para edificar uma fé duradoura. Se os sinais e milagres fossem suficientes para mudar o coração de uma pessoa, então todos os nefitas teriam sido convertidos pelos extraordinários sinais dados por Nefe em Elamã 9, certo? Então, em Elamã 9, para quem não lembra, né? É, relata melhor a experiência de como aconteceu o assassinato de Cesorã, como Nefe foi acusado por essa feito, né? Dentre outras coisas, os sacerdotes, os juízes, né? O povo tentou colocar a culpa em Nefe e em sua incredulidade chegaram inclusive a dizer que provavelmente Nefe teria conspirado com uma pessoa para que assassinasse Cesorã. E aí, dessa forma, ele iria anunciar, né, como se ele fosse um profeta, e assim, dessa forma, ele esperava, com essa artimanha, né, desse estratagema, desculpa, enganar o máximo de pessoas possíveis e afiliar-se à sua fé, fazendo com que ele fosse um pretenso profeta, né? Então, o inimigo ele usou pessoas para fazer com que o poder de Deus fosse confundido com o poder do inimigo. Então, o inimigo tentou fazer do poder de Deus, que Nefe tinha o dom de profecia, uma mentira. Tentou fazer com que Nefe parecesse como um enganador que queria, junto com outra pessoa, assassinar o juiz supremo, assumir o poder e ter mais adeptos à sua religião. Só para vocês terem uma ideia. Então, o livro mostra como os mensageiros chegaram ao local nesse capítulo. Nesse capítulo, inclusive, mostra que quando eles chegaram, se defrontaram com a verdade, né, que havia sido profetizada por Nefe, e eles ficaram consternados e caíram por terra, ficaram desacordados. Depois disso, os servos do juiz supremo encontraram o corpo do juiz supremo morto e aqueles homens caídos por terra. Então eles pensaram imediatamente que se tratava do poder de Deus, que Deus teria ferido aquelas pessoas que haviam matado o juiz supremo para que eles não pudessem escapar. Então aqueles 5 homens foram presos.
sob a acusação de terem acusado o juiz supremo, né? E o irmão do juiz, né, como nós sabemos, foi ele o verdadeiro assassino, né? Cesorano devia estar de boa, dizendo: deu certo meus planos, matei meu irmão, tem 5 pessoas sendo acusadas do crime e eu vou ficar de boa e ainda vou assumir o cargo porque era um costume que o irmão, o parente vivo mais próximo, né, assumisse a cadeira, que era um costume nefito, certo? Então estava super feliz. No outro dia, certo? Quando o povo se juntou para julgar aqueles assassinos do Cesorã, as pessoas que estavam com Nef, inclusive haviam juízes com Nef, né? Começaram a questionar. Mas espera aí, nós já sabíamos que o juiz havia sido morto. Nós queremos saber dos 5 mensageiros que enviamos para confirmar se o juiz havia sido morto, conforme o pretenso profeta Nefe havia predito. Então nós enviamos. Então as pessoas da corte, né, disseram: bom, sobre esses 5 homens nós não sabemos nada. Sabemos é que 5 homens, estão presos sob acusação de serem os assassinos. Então os juízes que estavam com Nefe solicitaram: tragam esses homens até nós para que nós possamos inquiri-los, conversar com eles sobre esse caso. E aí, quando os 5 homens chegaram, viram que os juízes que estavam com Nefe viram que se tratava dos 5 homens que foram enviados para averiguar se as ideias de Nefe eram verdadeiras. E é exatamente aí nesse momento quando os servos do rei, unindo-se com os juízes, têm essa ideia de que Nefe teria armado com outra pessoa para assassinar e para impressionar as pessoas com seu suposto poder de profecia, né? Então é uma história bem que a princípio parece ser confusa, mas não. Quando você lê o capítulo, vê de forma muito clara como isso aconteceu. E o que é que os juízes decidem? Trazer Nefe, prender Nefe, trazê-lo sob acusação de assassinato, né? Que ele havia se juntado com outra pessoa para assassinar o juiz. Então diz: ó, admite a tua culpa, diz com quem tu fez esse acordo secreto, que nós te daremos dinheiro. Olha só, dá dinheiro para a pessoa assumir uma culpa de uma coisa que nem fez e ser preso. Para que ia servir o dinheiro para Nefe, hein? Para ele poder comprar uma cadeia de frente para o nascer do sol, para o pôr do sol? Não fazia muito sentido, né? Mas Nefe, pelo contrário, diz: olha, vocês querem me prender, querem me destruir, porque eu profetizei para provar a você, para dar um sinal a vocês de que eu tinha conhecimento das iniquidades. Aí é que está a chave desse capítulo, né, gente? Mostra mais uma vez o poder de vidência de um profeta. Como o profeta ele conhece os pecados de um povo. Então, ele, por meio do poder do dom de profecia dado a ele por Deus, ele pôde saber que o assassinato aconteceu, como aconteceu. Então, as pessoas dizem: não foi você, né? Foi quem? Ele diz: não, foi o seguinte: vão até a casa do irmão do juiz, Cesorã, e perguntem a ele bem assim: Cesorã, o profeta Nefe, que tanto mal fala sobre esse povo, se uniu contigo para assassinarem o seu irmão? E ele vai dizer que não. Depois você vai perguntar a ele se ele assassinou o irmão. E ele vai se assustar, mas vai negar. Logo em seguida você vai ver que no braço, no manto, na roupa dele também era de sangue. Vai perguntar: de onde é esse sangue? É do teu irmão que tu matastes? E ele vai se assustar, se empalidecer e não vai saber o que dizer. Aí esse vai ser a prova de que ele é o assassino. Nef estava preso, amarrado, né, com os pulsos amordaçados, como eu gosto de ver muito nos filmes da igreja, mostra que ele estava com os pulsos amordaçados, né? E os juízes, os oficiais vão lá, né? E quando chegam, e acontece exatamente como Nef diz.
Então, Nefe fica comprovado que é um profeta de Deus e o povo abre o seu coração para ouvir as palavras de Nefe. Então, o capítulo 9 é um capítulo muito bacana que mostra como isso aconteceu. Só que, em vez disso unir o povo, pelo contrário, em vez disso, surgiu uma divisão entre o povo. Um acontecimento como esse devia unir o povo, né? Mas não. Tiveram aquelas pessoas que acreditaram e tiveram aquelas pessoas que não acreditaram. Vamos ver o que diz o versículo 1 no capítulo 10. Ele diz bem assim: E aconteceu que surgiu entre o povo uma divisão, de modo que se apartaram uns para um lado e outros para o outro, e seguiram seus caminhos, deixando Nefe que se achava no meio deles sozinho. Certo? Então o povo não quis saber das palavras do Senhor, de seguir o profeta. E aí, ó, como ele diz, porque muitos deles endureceram o coração. Então era muito mais fácil manter sua vida. Isso é um problema, gente. O problema do arrependimento é esse. É porque quando as pessoas estão num momento muito bom da sua vida, estão na riqueza, deixa eu usar algumas expressões, né? Quando você está namorando uma mulher muito bonita, quando você tem um carro muito bom que você comprou porque você não estava pagando o dízimo, ou porque você estava desviando dinheiro de uma empresa, você não quer perder esses benefícios que você tem. Então, o pecado, muitas vezes, ele traz prazer e satisfação. E a nossa carne, muitas vezes, precisa de prazer e satisfação, né? Se sente satisfeita. Precisa não, deixa eu corrigir, né? Se sente satisfeita, se sente atendida com prazer e satisfação, certo? Então não é fácil. Então é muito mais fácil quando você está numa situação como essa, você endurecer o coração, ser cético e não enxergar o poder de Deus, certo? Então aí Amós 10, versículo 15, ele diz assim: E aconteceu que após lhe ter Nefe declarado a palavra, eis que continuaram a endurecer o coração e não deram ouvidos às suas palavras. Assim, injuriaram, injuriaram-no e procuraram deitar-lhe as mãos nele, a fim de aprisioná-lo. Né? Então, mesmo depois de tudo isso, muitos ainda quiseram aprisionar Nefe. Muitos ainda quiseram negar o poder de Deus, certo? E aí vem a questão, uma pergunta. De que modo os iníquos normalmente reagem aos sinais dos milagres? Gente, essa pergunta é muito massa, muito massa. Por quê? A gente lembra das escrituras e vê que eles agem com ceticismo, tentam desfazer, tentam explicar por meio da razão, por meio da lógica, que tais acontecimentos poderão acontecer e que não se trata do poder de Deus. A primeira coisa que me vem à mente quando eu vejo essa pergunta é a situação dos Dez Mandamentos, quando acontecia um milagre por meio de Moisés, uma das pragas, né? O faraó convocava seus sábios e seus magos que conseguiam, por meio de feitiçaria, de física, de química, reproduzir quase idêntico, né? Aquilo que Moisés estava fazendo e faziam o faraó acreditar que aquilo não se tratava do poder de Deus, e sim um truque de Moisés. Então, é isso que o mundo tenta fazer. Os iníquos, eles tentam é, desacreditar esses sinais, fazer com que aquilo seja falso. Eles tentam a todo curso, a todo preço, né, fazer com que o poder de Deus seja desacreditado. Olha só o que é que diz lá em Amós 10, versículo 12 a 15. Certo? Ele diz bem assim: E eis que, então, aconteceu que quando o Senhor disse essas palavras a Nefe, ele se deteve e não seguiu para sua casa, mas voltou para as multidões que estavam espalhadas pela face daquela terra e principiou a proclamar-lhe as palavras que o Senhor lhe dissera a respeito da sua destruição, caso não se arrependesse. Ora, eis que apesar do grande milagre que Nefe realizara, anunciando-lhe a morte do juiz, eles endureceram o coração e não deram ouvidos às palavras do Senhor.
Portanto, Nefe declarou as palavras do Senhor, dizendo: a não ser que vos arrependais, assim diz o Senhor, sereis feridos até a destruição. E aconteceu que, após ter Nefe declarado a palavra, eis que continuaram a endurecer o coração, e não deram ouvidos às suas palavras, e assim injuriaram-no, e procuraram deitar-lhe as mãos a fim de aprisioná-lo, certo? Então aqui nós vemos como o povo estava agindo de acordo com a retidão que deve mostrar, de acordo com os sinais, o povo mais tentava endurecer o coração, mais tentavam desacreditar Nefe, mais queriam prendê-lo, né? Lá em terceiro Nefe, capítulo 2, versículo 1 e 2, nós vemos também uma situação igual a essa, certo? Se passando. E aconteceu que assim passou o 95º ano e começaram a esquecer os sinais e as maravilhas que haviam ouvido falar, e admiravam-se cada vez menos com qualquer dos sinais e maravilhas do céu, de modo que começaram a ficar duros e sérios de coração e de entendimento, e começaram a duvidar de tudo quanto haviam ouvido e visto, supondo falsamente em seu coração que eram obras de homens e do poder do diabo para desencaminhar e enganar o coração do povo. E assim Satanás tornou a apoderar-se do coração do povo. E assim Satanás tornou a apoderar-se do coração do povo, de modo que lhes cegou os olhos e induziu-os a crer que a doutrina de Cristo era uma coisa vã. Certo? Então, mais uma vez aí, isso mostra que a, o, a vontade do inimigo é sempre uma: fazer com que as pessoas desacreditem dos sinais, e faz com que isso se torne cada vez menos relevante, que as pessoas acreditem menos, né? Então é o que estava acontecendo com aquele povo. O inimigo ele tinha tanto poder em seus corações que ele endurecia o coração para os sinais, não viu a mão de Deus no ministério de Nefe e ainda faziam o contrário, tentavam aprisionar e perseguiam o profeta. Aí vem a pergunta: qual o perigo, qual o perigo de fazer dos sinais um alicerce de um testemunho? Gente, isso é muito claro. Como nós vimos nas Escrituras, chega um ponto que quando a minha fé se edifica sobre sinais, sobre milagres, eu deixo de acreditar. O povo deixou de acreditar. Por quê? Porque eles estavam sendo levados a acreditar que aqueles sinais eram falsos. Então as pessoas estavam desacreditando e estavam se afastando da igreja, estavam fazendo o que era errado aos olhos do Senhor, estavam pecando, estavam cada vez mais comprometidos com a vida mundana do que com a vida terrena, espiritual, desculpa. Então esse é um problema de edificar a nossa fé sobre os milagres, sobre um evento, sobre um acontecimento. Porque chega um ponto que aquele acontecimento perde importância para nós. Então nós temos que nos preocupar em edificar a nossa fé, fazer o nosso alicerce não sobre o que Cristo fez, sobre a cura que ele fez. Eu sei que Deus é verdadeiro, que Jesus é porque ele curou. Não, nós temos que crer que ele é o Filho de Deus, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Tudo que ele fez deve ser copiado, que nós temos que repetir e procurar dar importância a tudo que ele fez, aí sim é o correto a fazer. Fundamentar a minha vida no estudo das Escrituras, fundamentar a minha vida é, no jejum, na oração, e não, eu vou para a igreja porque eu vi que o pastor curou aquela pessoa. Não, não é esse o motivo. Porque aí depois, se eu tiver com raiva do pastor, se eu tiver com raiva do bispo, se eu tiver com raiva do padre, eu deixo de ir para a igreja. Se eu fundamentar minha fé em cima de acontecimentos, de pessoas, vai chegar um ponto em que tudo vai desmoronar. Bom, outra sugestão também do Vem Segue é estudar
no Guia do Estudo para as Escrituras, ou no Tópicos do Evangelho, ou no. Esqueci o nome daquele, Sempre Fiéis, também muito bom, estudar sobre sinais. Sinais, a gente vai entender um pouco melhor o que são os sinais e quais a finalidade, certo? Então, é isso, gente, eu queria deixar por aqui hoje, encerrar por aqui o vídeo, certo? Pedir a você que possa se inscrever no canal, tá aqui embaixo, ó, inscrever-se, deixa o seu like, faz o seu comentário, deixa a sua impressão, o que você achou do vídeo, que precisa ser melhorado. E se você achar que está legal, que outras pessoas, que isso pode ajudar outras pessoas, compartilha esse material. Compartilha com seus amigos, compartilha no grupo do WhatsApp, com outras pessoas, para que isso possa ajudar outras pessoas, como vem me ajudando. Então eu encerro esse vídeo, deixando esse testemunho. Em nome de Jesus Cristo, amém.